Existe um tipo de pessoa que aprendeu a carregar o mundo inteiro nas costas. Ela resolve seus problemas sozinha, enfrenta suas dores em silêncio e raramente deixa que alguém veja quais as suas fraquezas. Por fora, costuma parecer forte, independente e até admirável, mas por dentro, muitas vezes existe uma batalha que só essa pessoa consegue ver. A sociedade costuma elogiar quem aguenta tudo sem reclamar. Desde cedo, ouvimos frases como: seja forte, engole o choro, você consegue sozinho. Aos poucos, algumas pessoas transformam isso em uma verdade absoluta. Elas não apenas resolvem problemas sozinhas, elas passam a acreditar que precisam resolver tudo sem a ajuda de ninguém. O problema é que existe uma diferença enorme entre independência e isolamento. Uma pessoa independente sabe caminhar com as suas próprias pernas, mas entende que, em alguns momentos, precisará de alguém. Já a pessoa que nunca pede ajuda começa a enxergar qualquer necessidade de apoio como uma espécie de fracasso pessoal, e acaba sendo como se admitir dificuldade fosse uma prova de incompetência. E é aí que a armadilha começa, porque ninguém é forte o tempo todo. Ninguém. De verdade, até mesmo as pessoas mais resistentes possuem momentos de dúvida, medo, insegurança e cansaço. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a compartilhar esse peso, enquanto outras se convenceram de que devem carregar esse peso sozinhas. Muitas vezes, essa dificuldade não nasce do orgulho, ela nasce da experiência. Para ser mais específico, talvez a pessoa tenha pedido ajuda no passado e recebido julgamento, ou simplesmente tenha sido ignorada. Então ela cria uma regra silenciosa para sobreviver. Nunca mais vou depender de ninguém. No começo, isso parece proteção. Depois vira prisão. Quando você passa anos escondendo suas dificuldades, começa a esconder até de si mesmo. Você aprende a dizer está tudo bem, mesmo quando não está. Você aprende a sorrir quando está esgotado e fingir controle quando tudo está desmoronando por dentro. E o mais curioso é que muitas dessas pessoas nem percebem o que estão fazendo. Elas acreditam que simplesmente são assim, fortes e independentes. Mas às vezes, o que parece força é apenas medo disfarçado, medo de decepcionar, medo de parecer fraco, ou até de ser rejeitado. Existe uma frase que diz que quem sempre ajuda os outros costuma ter dificuldade em pedir ajuda para si mesmo. E pior que isso é verdade. E isso acontece porque essas pessoas conhecem o valor do apoio. Elas sabem ouvir, sabem aconselhar, sabem acolher. Mas quando chega a vez delas, algo trava, porque de alguma forma essas pessoas acreditam que devem ser como uma pedra para todos. O problema é que até as pedras se desgastam. A verdade é que ninguém foi feito para atravessar a vida completamente sozinho. Os seres humanos evoluíram em grupos. Nossa mente, nossas emoções e até nossa sobrevivência sempre dependeram da conexão com outras pessoas. Existe algo profundamente humano em ser ajudado, mas algumas pessoas confundem ajuda com dependência. Acham que pedir apoio significa entregar sua liberdade. Curiosamente, muitas das pessoas que não pedem ajuda também carregam a necessidade silenciosa de serem compreendidas. Elas gostariam que alguém percebesse sua dor sem que elas precisassem falar, que alguém enxergasse seu cansaço sem que precisassem admitir, e até que alguém entendesse tudo sem precisar perguntar. Mas isso raramente, quase nunca acontece, porque as pessoas só conseguem enxergar aquilo que mostramos, e quem passa a vida inteira escondendo suas batalhas acaba criando uma ilusão para o mundo, a ilusão de que está tudo sob controle. Um exemplo interessante disso pode ser visto em Vegeta, em Dragon Ball. Durante boa parte da sua jornada, ele acredita que precisa resolver tudo sozinho. Seu orgulho é tão grande que admitir ajuda parece quase impossível. Em muitos momentos, sua força se transforma em uma barreira. Ele confunde sua vulnerabilidade com fraqueza e acaba tornando sua caminhada muito mais difícil do que precisa ser. E o mais interessante é que o problema não está em sua confiança. O problema está no excesso dela. Quando o ego assume o controle, até mesmo a ajuda de quem se importa passa a parecer uma ameaça. Com o tempo, uma das maiores evoluções do personagem não acontece apenas em seu poder, mas em aceitar que não precisa carregar tudo sozinho. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis da vida. Aceitar ajuda exige coragem. E não é pouca não, porque pedir ajuda significa admitir que você não tem todas as respostas. Abandonar a máscara que passou anos construindo. E máscaras são confortáveis. Elas protegem, mas também sufocam. Há pessoas que passam décadas tentando provar que conseguem dar conta de tudo, trabalham além do limite, escondem suas dores, ignoram seus sentimentos e continuam seguindo em frente. O corpo cobra, ou a mente cobra, porque aquilo que não é compartilhado acaba acumulando, e o peso que parecia suportável se transforma em algo esmagador. Talvez o maior erro dessas pessoas seja acreditar que o valor delas está ligado à capacidade de suportar sofrimento.
como se fossem mais dignas por carregarem tudo sozinhas. Mas a verdade é exatamente o contrário. Seu valor não aumenta porque você sofre em silêncio. Seu valor não cresce porque você enfrenta tudo sozinho. Você continua tendo valor mesmo quando precisa de apoio, mesmo quando erra, quando não sabe o que fazer. No final das contas, sua força não está em nunca precisar de alguém. A força está em reconhecer quando chegou a hora de estender a mão. Porque existe uma diferença entre ser forte e estar sozinho. E muitas pessoas passam anos confundindo uma coisa com a outra. Talvez a maturidade não seja aprender a carregar cada vez mais peso, nem seja aprender quais pesos realmente precisam ser carregados e quais podem ser divididos, porque algumas batalhas foram feitas para serem enfrentadas individualmente. A vida inteira é pesada demais para uma pessoa só, e talvez a maior demonstração de força não seja continuar dizendo "eu consigo sozinho". Talvez seja olhar para alguém de confiança e pela primeira vez ter a coragem de dizer "eu preciso de ajuda". Bom, eu sou Teteu Wood e essa é mais uma reflexão.